influência, por exemplo, imagina que a Austrália seja um dos maiores produtores, sei lá, de algum componente de chip. Aham. Olha o peso que tem, então, a Austrália sobre a economia, sei lá, Hong Kong é um dos principais produtores tecnológicos, então, assim, aí a gente vai correlacionando as informações e as coisas e vai entendendo o porquê tal coisa acontece. Igual, por exemplo, no índice do Brasil. No índice do Brasil, ele abre às 9 horas. Só Aham. que tem hora que acontece umas porradas às 10, porque é onde abre o mercado de ações. Então, primeiro abre só o índice, depois vem as ações, que também movimentam o índice. Então, pode ser alguma coisinha que opera com um delay ali de 15 minutos, É. uma Aham. defasagem de 15 minutos. Pode ser alguma coisa que abre depois, um pouquinho depois. Exato. E aí, cara, ó, o segundo site, quando a gente fala ali de mercados da Ásia, não só a CNBC, mas o Reuters. Esse Reuters, ele é um dos mais usados no mundo, tá? Para quem acompanha a notícia, esse daqui, ele é um dos mais... A maioria das vezes, ele é o mais instantâneo, o que entrega mais rápido as notícias. Ele e CNBC, né? Só que ele acaba muitas vezes sendo mais rápido que a CNBC, e quando a CNBC solta, eles até copiam assim, por Reuters, né? Então, o Uhum. Reuters, a maioria das vezes, ele é um pouco mais rápido. Você vai em mercados e escolhe o mercado ali que você quer, né? Aí aqui aparece todas as notícias, ó, mercados asiáticos. Aí aqui aparece o que teve, né, por último. Preços mensais ao consumidor, ó, a notícia de Austrália, sobem menos do que o esperado. Mais uma situação para você acreditar que o mercado pode ir para cima, né? Então, preços mensais ao consumidor australiano sobem menos, ou seja, é bom, né? Você Deu fala uma que o custo dos o produto consumidores está caindo. está É. caindo. Então, assim, a economia da Austrália desacelera no quarto trimestre à medida. Tem 10 minutos aqui, caiu Aqui uma faz um nuvem. certo sentido, porque, pensa, o inimigo da Bolsa, ele é a inflação. Porque a Inflação. inflação, ela carrega o juro, e o juro também é inimigo da Bolsa, porque as pessoas passam a girar menos o dinheiro, eles vão poupar e segurar, ou até por medo e etc. E o É, juro começa a subir e tem todo esse é. efeito cascata. E, Então, se o preço para o consumidor está caindo, significa uma inflação tendendo a estar baixando. exatamente. E uma situação assim que muitas vezes bagunça a cabeça de quem está começando a se atentar a isso. Às vezes bagunça a cabeça. Inflação alta, ela é prejudicial. E aí, inflação alta com a economia aquecida, o povo continua comprando, igual aconteceu nos Estados Unidos até dezembro. Juros altos, a inflação lá em cima e os americanos comprando, porque era final de ano. Aí o Banco Central entra em desespero porque ele tem que continuar aumentando a taxa de juros. Se a economia... Exatamente. Você vê que loucura? Aí precisa o quê? Que as pessoas parem de comprar. Olha só que loucura que confunde a cabeça de todo mundo. As pessoas ali, aí o povo tem que parar de comprar para que o Banco Central pare de aumentar juros. Você vê uma coisa que não bate com a outra, né? Não bate com a outra. Juros altos, povo comprando, inflação vai continuar subindo, taxa de juro continua subindo. Aí o É, povo para de comprar um pouco,
Aí, no mês seguinte, o Banco Central ele aumenta menos a taxa. Se ele aumentar 1%, ele aumenta 0,5%. Entende? Se ele aumentar 0,5%, ele vai aumentar 0,2%, 0,25%. Então, notícia, cara, é uma coisa assim que só o cara focando bastante ali para pescar essas coisas, Se entendeu? você for analisar bem, você entende. Você entende porque, tipo assim, uma economia, ela valida a outra e o mundo, ele tende a se parecer em diferentes partes do mundo. Por exemplo, o que você está falando aí é bem parecido com o problema do Japão. O Japão, ele enfrenta um problema diferente. Não é de inflação loucura, é de deflação. Ele não consegue fazer a inflação subir. Porque, tipo assim, o japonês ele já tem uma cultura que, cara, subiu um pouco ali, ele falou, não, eu posso esperar, tô de boa, tô tranquilo. É, Então aí já muda toda a política deles, como é eles que são eles... mais educados para isso, né? E, Exatamente. Então é tão é, difícil lá que eles precisam subir, por exemplo, um juro e, e não conseguem. É um negócio bem louco. não consegue. Que o povo é inteligente, o povo eles são disciplinados, né? Digamos assim, eles são Uhum. disciplinados. Aqui no Brasil só eles adoram. Não, aqui no Brasil, por exemplo, você vê hoje, né? Galera vendendo gol por 100 mil reais, um golzinho, zero, e o povo comprando. Eu vi gol de 150 mil a 175 mil na internet. E se tem louco que posta nesse preço, é porque tem gente comprando, entende? Então, o brasileiro é um bicho louco, entendeu? Exatamente. Se está esvaziando o estoque, para que eu vou abaixar o preço? Faz aumentar. E, Uhum. e outro lugar, assim, que é a Europa, né? Que eu peguei, assim, mais tato com eles, assim, no final de ano também. O povo europeu, eles param de comprar também, entende? Chegou final de ano que o povo parou de comprar e aí eles começaram a baixar, aumentar menos, não deixar de aumentar, mas aumentar menos do juro. Então percebi que os europeus também eles dão uma segurada assim, entendeu? Eles param de comprar completamente. Aí para tanto que acaba, às vezes, piorando um pouco a economia aí, porque precisa aumentar e não consegue, entendeu? Então, tudo É, para você ver que loucura isso, né? Precisa ter um equilíbrio de, em certo momento, o povo consumir, em certo momento, parar de consumir, entende? Para que haja um controle. Que loucura, né? Não é só o povo consumir e não é só parar de consumir. Precisa consumir, precisa parar, porque senão o Banco Central fica sem ter o que fazer, entendeu? E os Estados Unidos, pode ser que eles vão ser obrigados a jogar os Estados Unidos numa recessão para resolver esse pepino. os Estados Unidos, ele já está, em dezembro ele estava já em 60% dentro de uma recessão, para não dizer que já estava, né? A gente joga em porcentagem. Hoje ele deve estar em torno de uns 80% ali. As próximas notícias qual que foi a última notícia, né? Que acabou, foi subir os mercados. Sexta-feira passada, foi subir. Todo mundo achando que ia derreter e foi subir, né? E tudo você tem que prestar atenção nos detalhes. Soltou lá no feed, lá na reunião de sexta, né? Que a inflação ela está diminuindo. Porém, não significa que o Banco Central vai parar de aumentar as taxas de juros. Até que a inflação diminua um pouco mais, vai precisar aumentar um pouco mais a taxa de juros, mas que a inflação está diminuindo, entende? E aí, o investidor foi lá e enfiou dinheiro para dentro, entende? Subiu o mercado na sexta-feira. Então, é uma interpretação que o cara faz ali
Tipo, aumentou, ainda vai continuar aumentando, porém está diminuindo. Esse porém está diminuindo, galera gostou daquilo e o pau torou, entendeu? O pessoal só excluiu qualquer outra coisa antes. Você falou assim, tá diminuindo. Eu falei, opa, é agora então. Então, cara, é uma doideira. Mas, assim, não, sabe o que eu acho interessante de notícia? Não tem uma coisa certa. Com o tempo, você acompanhando, como é que eu sempre digo, né? Mercado financeiro, eu já aprendi. Não existe certo ou errado, porque o que é errado para mim dá certo para você. Entende? Uhum. E na notícia é a mesma coisa. Não tem como eu falar para você assim, isso é certo e isso é errado. Por isso que você precisa focar num ativo. Se você falar assim, você começa a olhar a notícia do dólar, do euro, e começar a olhar do JPY, começar a olhar Austrália, Canadá e não sei o quê, daqui a pouco você está louco e você não consegue, você já não consegue discernir nada. Então, para você se dar bem nisso daqui, você tem que focar numa parada. Por que eu faço EURUSD e HK50? Porque as mesmas notícias do HK50, normalmente elas reagem para o dólar. Então, faz sentido para mim. Entendeu? Faz sentido para mim. E a única coisa que eu tenho que acompanhar fora isso é Europa. Entende? Então, não funde minha cabeça. Hoje, entendeu? Às vezes um cara que tem mais anos de experiência já com isso e tal, ele até consegue fazer mais coisa. Só que aí eu te digo o seguinte, não nesse operacional que eu faço. Se o cara for um swing trade, o cara faz mais longo prazo, operação para uma semana, né? 5, 7 dias ou mais, ele consegue acompanhar mais ativos. Agora, para fazer esse que é mais risco, é mais arriscado, eu digo, né? Essa esticada aí, você tem que estar muito certo do que você está fazendo, senão é melhor nem fazer, entendeu? E então, cara, eu indico assim, eu não consigo operar mais que 2 ativos acompanhando notícia no meu operacional.